Chegamos, né? Jornal da Central, começando para vocês aqui no canal Nosso Futebol, também na nossa Central do Timão no YouTube, TV Central do Timão, para falar de tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Um final de semana que eu vou dizer para vocês, diferente, né? Diferente no mínimo, né? Teve a parte política, teve jogo pelo Brasileirão e teve até a seleção brasileira feminina jogando aqui na Neoquímica Arena. Roda a vinheta. Começando pelo assunto mais leve, né? A seleção brasileira feminina fez um amistoso aqui na Neoquímica Arena na última sexta-feira diante do Japão. E as brabas da nossa seleção venceram este jogo por 3-1. As jogadoras que pertencem ao Corinthians estiveram no jogo foram a Marisa e a Duda Sampaio, aliás, né, as meninas que sempre representam o timão. Vale lembrar que o próximo confronto, enquanto vocês estão vendo os gols da seleção brasileira, acontece novamente contra o Japão no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida está marcada para esta segunda-feira, ou seja, hoje, daqui a pouquinho, às 20 horas. E depois disso, né, as jogadoras do Corinthians retornam ao CT para treinar lá no Joaquim Grava, hein? O Lucas Piscinato está esperando os atletas do Corinthians. Vamos mudar a chavinha, falar de futebol masculino? Né? Tá difícil falar do futebol masculino do Corinthians, assim como da política também. Afinal de contas, o Corinthians enfrentou o Vitória pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha aí, excelente público, né? 44.500 torcedores aqui, lotando a Neoquímica Arena, um dos melhores públicos do Corinthians na temporada. Porém, o jogo ficou no 0-0, né? O Corinthians que fez uma partida de regular para ruim, aliás. O Corinthians criou algumas oportunidades, foram 10 chutes ao gol, 71% de posse de bola, mas pouca conversão, né? O Corinthians que não tomou gols, é verdade, mas também não fez. Inclusive, a torcida vaiou demais. Vamos mostrar aí para vocês a torcida vaiando o time do Corinthians. Vaiou e muito, né? Fazia tempo que eu não vi uma vaia desta dimensão. E o Mateuzinho passou falando da vaia, das críticas, teve até um bate-boca com um torcedor. Teve um certo torcedor que, desde o primeiro minuto da partida, ele estava me xingando. Eu só fui perguntar para ele se ele tinha alguma coisa pessoal contra a minha pessoa. Ele continuou me xingando, virei as costas e tá tudo certo. Creio que o torcedor está no direito de cobrar o time, né? Se eles acham que a gente está devendo, eles podem cobrar, a gente vai acatar, mas assim, eu acho que a forma que aquele cara veio falar comigo, aquele torcedor, foi uma falta de respeito, porque antes da bola rolar, não sei se deu antes da bola rolar, mas desde o primeiro minuto, ele já estava me xingando ali, que estava ali do meu lado, então assim, não sei se é um torcedor de verdade mesmo. Cara, como eu disse, a torcida acha que está no direito de nos cobrar, a gente tem que acatar, a gente tem que sentar, botar também, deitar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar o que a gente está fazendo de certo e errado. Creio que a gente está numa evolução, porque o professor Dorival chegou numa época que a gente não tem descanso, a cada 2 dias era uma viagem, então aos poucos a gente vai implementando o trabalho dele. É claro, né, que depois de você ganhar um título no começo do ano, o torcedor espera o mínimo de sempre ganhar, então a gente deu uns tropeços e nada mais justo eles reclamarem, né? Outro que passou também foi Garro. Ele até disse sobre o momento do Corinthians e se fica ou não fica no timão depois do Mundial de Clubes. No estaba en condición de actuar 90 minutos, por eso ingresé en el segundo tiempo. Creo que quien torce por el Corinthians en algún momento es afectado, ¿no? Sabe que cuando las cosas salen encima y quien controla el club no están dando cierto, un poco atrapalha, más no desde no no fútbol, sino fuera de eso, ¿no? Mas a gente no tem que falar de eso, tem que se blindar y trabajar con humildad para también de nuestra parte tratar de dar una alegría ao torcedor que acho que está pasando un momento también difícil. Cara, Soldado es a cara nosa, Ele
Tengo un cariño especial por él, porque fue quien falou muito para eu ficar aqui, para continuar acreditando. Ele desde su trabalho, faz a gente acreditar, blindar, e também é nossa voz. Quando a gente fala alguma coisa é porque também o soldado dá respaldo para a gente, e nós, por isso também estamos blindados por o trabalho de Fabinho Soldado. Fabinho Soldado falou também lá na coletiva de imprensa. Vamos ouvir o que falou Fabinho. Eu venho aqui reafirmar o meu compromisso com o Corinthians para que a gente continue junto com o torcedor, com a fiel torcida do Corinthians, para que a gente possa passar por todos esses problemas e superar todas as dificuldades dentro de campo. Desde quando eu cheguei aqui com Augusto e agora com Osmar, a gente tem recebido total autonomia para exercer a função, e eu espero que a gente continue assim, para que o centro de treinamento, para que os atletas, a comissão técnica, todos os funcionários, todos os colaboradores dentro do centro de treinamento tenham a tranquilidade para que possamos fazer o melhor para colocar o Corinthians aí realmente nas melhores condições em relação às competições. Vamos agora então ouvir a explicação do técnico Dorival Júnior. Bom, o Rodrigo está voltando agora. E é um jogador que pode completar essa função importante num sistema que é único, e você tem que ter jogadores com esse perfil. Nós ainda estamos com uma certa insegurança em relação a ele, porque ele próprio ainda tem buscado a sua melhor condição, porém ainda não atingiu aquilo que ele gostaria, e ele tem nos passado isso quase que diariamente. Então, por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que não tenhamos uma nova lesão em cima dessa lesão. Esse cuidado ele tem que ser em todos os detalhes possíveis, e em razão disso, no momento em que ele se recupera, nós perdemos o nosso atacante, que vinha sendo um diferencial para a equipe. Nesse intervalo também perdemos aí o Memphis, que agora está começando a se recuperar. Então nós temos que conviver com essas alternâncias, até o momento que tenhamos todos os jogadores em condições, e aí possamos colocar em campo aqueles que estiverem, logicamente, que nas suas melhores condições. Mesmo ontem, antes do treinamento, Carrillo também acaba ficando fora, que era um jogador muito importante, e nós precisávamos de amplitude para abrirmos um pouco a equipe adversária. Sendo que nós tínhamos um meio-campo de início com Raniel e Maicon segurando um pouco mais, dando liberdade ao Bidon para que ele pudesse se aproximar do Memphis, do Thales e do próprio Hector. Então, assim, nós vamos aos poucos tentando localizar essa melhor equipe, tentando colocá-los em totais condições, e a partir do momento que tenhamos todos esses jogadores, é natural que, de repente, possamos optar por uma condição que vinha sendo muito favorável há pouco tempo. De volta, né? Falando então do Corinthians, do final de semana muito conturbado. Segundo, né, o presidente do Corinthians, tivemos uma tentativa de golpe, e vocês acompanham tudo que rolou, todas as informações estão em Central do Timão, vocês vão acompanhar aí. Tem até quem está na dúvida, né, se é o Osmar que é o presidente, se é o Augusto. Vocês vão conferir tudo, antes, durante e depois, em @Central do Timão. Também vão conferir, sabe aonde? No nosso site, tudo detalhado, www.centraldotimão.com.br. Combinado? Vamos que vamos, vai Corinthians!